Fala galera, beleza? Vamos lá, dando sequência aqui à óptica, vamos falar da parte de espelhos esféricos, aquela parte analítica, aquelas equaçõezinhas. Eu sei que muitos de vocês não gostam muito dessa parte, né, que envolve cálculo, mas é importante porque a gente, através dessas equações, isso vai te dar base também para aquela parte de lentes, né, que em breve iremos trabalhar. Tá bom? Então vamos lá, olha só pessoal. Então aqui eu fiz a representação do nosso espelho, tá? Um espelhozinho. Aqui seria o objeto em azul, essa seta em azul. E aqui em vermelho seria a imagem formada por ele, tudo bem? Então o que eu quero que você entenda é o seguinte. Então aqui ó, é o objeto, vai representar pra gente a altura do objeto. E representa a altura da imagem, tá bom? Então ó, altura do objeto e altura da imagem. Essa distância do objeto para o espelho a gente vai chamar de P, tá bom? Então o P, esse Pzinho aqui, ó, vai representar para a gente a posição do objeto. Quando a questão fala assim, a pessoa colocou seu rosto a 10 centímetros do espelho, pronto, é o P, tá bom? Então o P é a posição do objeto, o rosto da pessoa ali é o objeto. Determine a posição da imagem. Quando ele fala isso, ele quer na verdade que você calcule o P'A. Tá? Quem é o P'A aqui, galera? O P'A é a posição da imagem, onde a imagem vai ser formada. Lembrando que do foco para o vértice é a distância focal, tá? Então, distância focal é a distância entre o foco, do foco para o vértice. Lembra aqui também que se fosse do centro de curvatura, isso aqui é o raio, né? Lembra que o raio, ele é o dobro da focal. Só lembrando aqui, tá bom? Ou a focal é a metade do raio. Tanto faz, né? Show, galera. Vamos lá então, ó. Então, quais são as equações que a gente não pode esquecer aqui? Vamos lá. Essa é a famosa equação de Gauss, que relaciona a focal, a posição do objeto, que é o P, e a posição da imagem, que é o P'A. A relação é assim, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'A. Essa fórmula vale também lá para a parte de lentes. Fica de olho que lá ela vai aparecer de novo. Beleza? Qual é o problema de jogar dessa maneira aqui? Eu não digo problema, mas o contratempo. Tu vai ter que toda vez fazer MMC aqui, né? Fazer MMC para desenvolver a matemática. Então eu vou te ajudar já fazendo MMC, invertendo a equação, ela fica desse jeito, ó. Ah, Fabrício, é outra fórmula, né? Não, cara, não é outra fórmula. É a mesma equação, porém escrita de outra maneira. Tá bom? Que eu acho que fica mais prático para você no teu dia a dia aí, no teu exercício. Então a focal vai ser P'A, P mais P'A. O produto aí em cima pela soma. Só lembrar, produto, tá vendo? P vezes P'A pela soma, olha, P mais P'A. Tu já calcula diretão aqui, ó, uau, a focal. Eu acho que fica legal. Beleza? Fica essa dica aí para vocês. Essa equação é a mesma equação daqui, só que a vantagem dela é que ela está escrita de uma maneira, eu entendo, de forma mais prática. Tá legal, galera? Vamos lá. Aqui, essa relação aqui é a relação da ampliação. Ampliação ou aumento linear. Ó, ampliação. O que é ampliação? Imagina que o cara fala assim para você, olha, eu tenho um objeto de 10 centímetros. O espelho gerou uma imagem de 30. Espera lá. Se a imagem é 30 e seu objeto tem 10, de quanto foi o aumento? O aumento foi de 3 vezes. A imagem ela é 3 vezes maior que o objeto. Então, para você ter essa proporção, dessa ampliação, basta você dividir, ó, o I pelo O. Quem é o I? É a altura da imagem. Quem é o O? É a altura do objeto. Essa razão já te dá a ampliação ou aumento linear. Tudo bem? Então, dividir o I pelo O, pum, te dá o aumento. Tá claro? Então, se eu dividir aqui, por exemplo, ó, 30 por 10, eu vou ter 3. Isso quer dizer que a ampliação foi de 3 desse espelho. É um espelho côncavo aí, né? Que está ampliando a imagem. Tudo bem? Lembrando que essa ampliação nem sempre vai ser maior que 1. Né? Ela pode ser menor que 1. Se, por exemplo, a imagem for menor que o objeto. Acontece no espelho convexo. Né? Então ele fala assim, olha, eu tenho um objeto que tem 20 centímetros. A imagem produzida foi de 10. De quanto foi esse aumento? Então 10, que é a altura da imagem, por 20, que é a altura do objeto, essa razão vai dar quanto? Vai dar meio, né? Viu só? Então significa dizer que a imagem é a metade do objeto. Tá bom?
Então, para ficar ligado que apesar do nome ser ampliação, nem sempre amplia, né, galera? Um exemplo aí são dos espelhos convexos, que eles reduzem, eles diminuem o tamanho da imagem. Beleza? Tá bom? Legal. Aí, aproveitando aqui, quando a gente olha aqui a matemática, né, quando a gente olha aqui e tenta observar aqui, nessa relaçãozinha, a gente pode até enxergar uma relação de proporção. Né? Ó, imagina um raio, lembra lá o raio que vem do objeto, bate no vértice, volta, né? Não sei se você consegue enxergar, mas tem um triângulo aqui, é mesmo, né? E tem um outro aqui, ó. Uau, tem dois triângulos, esses ângulos aqui, apesar de não estar aqui, não tá legal, mas eles são iguais, tá? Do jeito que entra no vértice sai, então esse ângulo é igual a esse. Então se eu estou falando que I está para O, base de um está para a base do outro, eu posso dizer que esse comprimento aqui, que é quem? O P', está para o comprimento do maior, que seria quem? Seria o P. Uma relação direta, né, professor? De semelhança de triângulos. Isso, cara. Vou repetir. Se eu estou falando que a base de um, no caso aqui a base do menor está para a base do maior, foi o que eu fiz aqui, não foi? Ó? I está para O, não foi isso que eu fiz? Jogando a relação de semelhança, eu posso dizer que a altura do menor, que é o P', está para a altura do maior, que é o P. Tá vendo? Daí que apareceu essa relaçãozinha aqui, ó. Uma relação de pura semelhança. E esse menos aqui, Fabrício? Rapaz, esse menos é um jogo de sinal, já vou te falar. Tudo bem? Então anota essa outra relação que ela é bem importante. A ampliação é a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto, ou menos P' sobre P. Tudo bem? Porque são relações aqui de proporção. Na medida que o P' vai aumentando, na medida que essa imagem ela vai se afastando, a altura dela também aumenta, tá? Então mantém uma relação de proporção aí. Beleza? Muito bem, galera. Show de bola. E esse menos ali é uma relação do jogo de sinal, que daqui a pouco eu vou falar desse menos para você. Mas ele faz parte da equação, deixa ele aí, coloca ele aí. Valeu? E para fechar, tem uma formulazinha que eu chamo de fórmula mágica, que eu não encontro muito em livros de ensino médio, tá? E é uma fórmula bem prática, cara, eu particularmente uso muito. Essa daqui, ó. Tudo bem? Só não vou demonstrar porque é uma álgebra que vai levar um tempinho, a gente não tem esse tempo aqui. Mas vamos lá, ó. A ampliação também posso calcular por aqui, ó. F menos P. Quem é o F? O F é a focal, ó. Então, F menos P. Quem é o P? É a posição do objeto. Só lembrando vocês. Mas que loucura, essa também serve. Então, olha que legal, cara, olha quantas ferramentas você tem. Na verdade, nós temos aqui 3 equações, né? São 3, porque pensa bem, tem essa equaçãozinha da focal, que envolve o P e o P'. Tem essas aqui, que eu vou dizer que é uma relação só, porque na verdade acaba sendo, que é para achar ampliação, uma relação de proporção aqui. E essa última, que é uma que diferente da anterior, ela não envolve o I, não envolve O, não envolve o P. Então é uma fórmula bem prática. O cara te dá a focal, te dá a posição do objeto, tu já estipula aqui, já calcula a ampliação direto por aqui. Muito bacana. Basta eu ter a focal e eu ter a posição do objeto que eu já calculo a ampliação. Entendeu? Essa relação ela é bem legal. Anota ela aí se você, parceiro, não conhecia. Valeu? Bom, em relação ao jogo de sinal, qual é a situação? Imagina que o cara pergunta para você qual a posição da imagem. Ele quer o P'. Só que aí, aí você vai lá e calcula o teu P' deu 10. Um exemplo, 10 centímetros. Só que vamos lá. 10 centímetros não responde a situação. Por quê? Porque a minha imagem ela pode estar na frente do espelho. Lembra que ela pode ser real. Mas eu posso ter uma imagem lá atrás também. E aí eu vou ter uma imagem virtual. Como é que eu vou saber se a imagem ela é real ou virtual? E aí que vai entrar o sinal. Se você calcular e aparecer, por exemplo, menos 10, não está errado não. É porque esse menos está falando para você que essa imagem ela é virtual. Ou seja, ela está atrás do espelho. Então, a jogada do sinal ela é muito importante para a gente.
Por exemplo, vamos lá, calcule a altura da imagem. Aí você vai lá e calcula, olha, a imagem tem 5 centímetros. Se der mais 5 no teu cálculo, é porque ela é direita. Mas se der menos 5, você fez o cálculo e no final apareceu menos 5, errei. Não, não errou não. É porque a imagem ela é invertida. Então, vamos lá. Qual é a regra do sinal para a gente matar isso aqui, vocês não errarem? Aqui é um ponto de atenção, porque o pessoal gosta de errar isso aqui, ó. Quando o espelho for côncavo, a gente sempre considera a focal positiva. Se o espelho for convexo, focal negativa. Cuidado aqui, ó. Espelho convexo, focal negativa. Então o cara na questão fala assim: um espelho convexo de focal igual a 3 centímetros. Aí na hora que você vai jogar naquelas fórmulas lá, focal, lembra? P, pelinha, P mais pelinha. Bem aqui na focal, tu não vai colocar 3. Como ele falou que o espelho é convexo, tu já tem que mentalizar, já tem que lembrar que quando você for jogar nas equações, tu tem que colocar o sinal. Então ele vai menos 3. Aí joga a fórmula, joga os valores lá. Se você esquecer esse menos, vai dar tudo errado. Vou repetir, galera. O espelho convexo, a focal é sempre negativa. Só que lá na questão, o cara não vai falar para você assim, olha, um espelho convexo de focal menos 3. Ele não vai te dar essa bandeja aí, não. Ele vai falar assim, o espelho convexo de focal 3. Quem tem que botar o menos é você. Você tem que lembrar que o espelho é convexo. Você tem que lembrar que esse foco é negativo. Aí tu vai lá e pum, joga o menos lá. Entendeu? E resolve. Por favor. Tá bom? Isso é importante pra caramba. E se o espelho for côncavo? Ah, o espelho côncavo de focal 3. Pô, melhor, né? Porque se tu não colocar nada, teoricamente é positivo. Mesmo que tu esqueça, tu vai deixar o positivo e não tem problema, porque o côncavo é positivo mesmo. Mas tu tem que tomar muito cuidado quando for negativo no caso do convexo. Se tu esquecer, meu irmão, já era. Tá? Vai engolir mosca, vai passar batido, vai errar. E eu não quero isso, você também não quer, né? Vamos passar. Então vem comigo aqui. Vamos lá. Quem é o pelinha? Posição da imagem. A imagem na frente do espelho, imagem real, pelinha positivo. Atrás, imagem virtual, pelinha negativa. É como se eu tivesse o espelho aqui, só para entender, um referencial. E aqui um sinalzinho aqui, ó, um eixo. O que está para frente é mais, o que está para trás é menos. Então, por exemplo, na imagem real, ela está na frente. Então, o pelinha ele é positivo. Imagem virtual está atrás. Pelinha negativo. No espelho côncavo, o foco é real, é na frente. Foco positivo. No convexo, o foco é atrás. Foco negativo. Tá bom? Só lembrando. É mais ou menos essa ideia aqui. Tá? Show. Vamos lá. Em relação ao I e ao A, quem é o I? É a altura da imagem. Quem é o A? É a ampliação. Eles têm o mesmo sinal. Lembra da fórmula lá? Ampliação I sobre O, tá vendo? É o mesmo sinal aqui, ó. Isso aqui é mais, aqui é mais, isso aqui é menos, aqui é menos, ó. É o mesmo sinal, beleza? Então, quando a imagem é direita, o I é positivo e o A, a ampliação, é positiva. Se a imagem é invertida, o I é negativo e a ampliação é negativa. Então, a questão fala assim, uma imagem invertida foi projetada numa tela e ela tem o dobro do tamanho do objeto. Então seria assim, ó, ampliação. A imagem é o dobro do objeto, então a ampliação é 2, mas ela é invertida. Então ela fica assim, ó. Olha como é que fica. Na hora que você for jogar nas fórmulas lá, aumento, F menos P, bem aqui no aumento tu vai colocar menos 2. Vou repetir. O cara fala assim, uma imagem foi projetada numa tela, imagem real, imagem projetada é real, tá? E ela é 2 vezes maior que o objeto. Se ela é 2 vezes maior, a ampliação é 2. E aí ele fala assim, ela é invertida. Opa, então, olha lá, ela é menos 2, a ampliação. Menos é para dizer que ela é invertida, porque ela é real, então ela é real invertida alguma coisa, né? Pode ser real invertida menor, real invertida igual, real invertida maior. Essa, no caso, é real invertida maior. A ampliação é 2. Então, lembra que quando a imagem for projetada, ela vai estar lá invertida. Então, a ampliação aqui, ó, tá vendo?
Negativo. Por que 2? Porque ele é 2 vezes maior. Então, bem aqui você vai colocar menos 2. Então, isso aqui quer dizer que a imagem é 2 vezes maior, porém invertida. Falou? Legal. Gente, isso aqui a gente aprende na prática, fazendo exercício. Então, convido vocês para a gente meter ficha aqui. Vamos lá? Vem comigo. Ó. Primeira questãozinha. Para se barbear, um jovem fica com seu rosto situado a 50 centímetros de um espelho. O que é isso aqui? É o P. Posição do rosto, tá? E este fornece uma imagem ampliada 2 vezes. Então, a imagem ampliada 2 vezes. Vou ler de novo. Para se barbear, um jovem com seu rosto situado a 50 centímetros de um espelho. Este fornece uma imagem para 2 vezes. Cara, qual é esse espelho que a gente usa para barbear? Um espelho de aumento. Então, esse espelho é um espelho de aumento. O espelho de aumento é o espelho côncavo. Digo mais, essa imagem aí é aquela virtual. Que mais? Direita. E o que? Maior. Ela acontece quando o objeto ele fica entre o foco e o vértice. Faz aquela revisãozinha da aula 2 de espelho esférico aí. Tá tudo lá, tá? Beleza? Aquele último caso do dentista e tal, né? Bom, então o espelho aqui é côncavo, que é o espelho de aumento, né? A imagem é maior, espelho de aumento. Só tem esse espelho que amplia, o espelho côncavo. Falou em aumento, é o côncavo. E ele pergunta qual é o raio. Só que para eu achar o raio, o que é o raio de curvatura? O raio é o dobro da focal. Eu tenho que achar a focal. E aí eu vou sair por aqui logo, ó, que eu sou esperto. Quem é o aumento? Vamos lá. F menos P. Quanto foi esse aumento do espelho? 2. 2, que é igual a F menos. Qual é a posição do objeto? No caso, o rosto dele está 50 centímetros. Então, vamos colocar aqui, ó, 50 centímetros. Quando você multiplica, como é que fica isso aqui? Vai ficar 2 vezes F. Vou passar para cá, tá? Ó, então, vai ficar 2F menos 100 e é igual a F, tá certo? F vezes 1 aqui embaixo tem 1, né? Ficou o F sozinho. 2 vezes F, 2F. 2 vezes menos 50 é menos 100. Então, vai lá, vem comigo. 2F menos F, esse cara vem para cá. Vou jogar o 100 para lá, vai positivo. Então, a focal vale 100 centímetros. 100 centímetros equivale a 1 metro, tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai achar o raio. Quem é o raio? É o dobro da focal, 2 vezes 1. Então, meu raio vai ser igual a 2 metros, tá bom? Então, qual é a resposta? É um espelho côncavo de raio de curvatura 2. Então, seria a letrinha A. Beleza, galera? Tudo beleza? Entendido? Depois faz sozinho, cara. A gente aprende assim. Você viu aí? Depois você vai, né, esquecer tudo que eu fiz. Aí vai olhar só o comando e tenta fazer sozinho. Você vai aprender. Vamos lá. A litografia produzida pelo artista gráfico holandês Esther comporta-se como um espelho convexo no qual o artista situado a 90 centímetros do espelho observa a sua imagem refletida. Até aqui a imagem dele, ó. Isso é um espelho convexo. Eu até já te falou aqui, espelho convexo, né? Muito bem. Com um tamanho 10 vezes menor. Tamanho 10 vezes menor. Então essa ampliação é 1 sobre 10. Tamanho 10 vezes menor. Nessas condições, o módulo da focal do espelho é, então ele quer distância focal, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair por aqui, ó, aumento, olha só, tudo é interpretação, é ler lá e já jogar aqui, quer ver? Qual é esse aumento? Como ele fala que a imagem é 10 vezes menor, então esse aumento é 1 sobre 10, né? Beleza? Ou 0,1, se você preferir. Quanto é a focal? Quero saber. Quanto é o P? A posição do objeto. Daqui, ó, 90 centímetros. Então, coloca bem aqui, 90. Bora multiplicar aqui, galera. Vamos lá. 10 vezes F, como é que fica? 10F. 1 vezes F, F, menos 90, né? 1 passou multiplicando para cá, para baixo. 10F menos F vai dar 9F, que é igual a menos 90. E aí a focal, menos 90 por 9 dá quanto? Menos 10 centímetros, tá bom?
Focal menos 10 centímetros. Então tá aqui a resposta, olha aí. Uau, beleza? Ó, menos 10 centímetros. Como ele quer em módulo, né? Então a resposta é 10. Letrinha o quê? Letrinha D de dado. Tá claro aí, pessoal? Poxa, professor, tão rápido, né? Pois é. É rápido porque eu tenho uma ferramenta maravilhosa. Essa ferramenta aqui ela é maravilhosa. Senão eu teria que fazer vários cálculos para chegar aqui, né? Eu teria que pegar o aumento, jogar aqui, menos P' sobre P. Depois que eu calculo aqui, olha, eu tenho o aumento e tenho P, calcularia o P'. Depois teria que sair na outra fórmula, P, P', P mais P'. Pô, ninguém merece. Eu teria que fazer dois caminhos. Jogava aqui, né? E depois eu teria que sair por aqui, ó. Eu substituí tudo isso só por essa relação aqui, ó. Vocês entenderam como ela é bacana? Tá? Agora eu tinha essa outra solução também. Beleza? Mas você é esperto, tá comigo. Vamos fazer aqui, letra D. Mais uma, vamos lá. Uma vela acesa foi... só um detalhe. Vocês viram que a focal deu negativa no final? Vocês viram? Por que ela deu negativa, essa focal? Porque é um espelho convexo, cara. Então, eu sabia que era negativo, ó. Espelho convexo. Lembra do sinal? A focal dá negativa. Só que aqui é módulo, né? Não tem um sinal. Mas só para reforçar porque que deu negativo aqui. Porque é espelho convexo. Tem que dar negativo, tá bom? Beleza. Uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho esférico côncavo de 1 metro de focal. Espelho côncavo, focal é 1 metro. Focal positiva mesmo, né? Não precisa colocar aqui um mais, mas fica de olho, porque espelho, se fosse convexo, eu ia colocar menos 1, né? Mas é côncavo, então beleza, tá aí. Verificou-se que o espelho projetava numa parede, vou até marcar aqui, deixa eu marcar legal aqui, projetava na parede, o que? Uma imagem da chama dessa vela ampliada 5 vezes. O valor do P então ele quer a posição da vela, né? Vamos lá. O que é isso aqui? Ampliada 5 vezes. É o aumento. Então, o aumento é 5. O que significa? Que a imagem ela é 5 vezes maior. Só que ele fala um detalhe aqui, projetava. Quando ele fala vou puxar para cá, projetava, então essa imagem ela é real. Estou projetando. Ela é maior, 5 vezes maior. Ela é real, ela é invertida. Se é real, ela vai ser invertida e maior. Essa é a imagem. Tudo bem? Então essa imagem aí, ó. Por que é real, Fabrício? Porque ela está sendo projetada numa parede. Você projetou essa imagem, ela é real. Por que é invertida? Porque ela só pode ser igual. É real invertida menor, real invertida igual, real invertida e maior. Lembra que tem os 3 casos de imagem real lá do espelho côncavo. Correto? Então esse aqui é uma imagem real, com certeza invertida. E o tamanho, pelo que eu estou vendo aqui, ampliada, tá vendo? Ó, o tamanho é maior. Beleza? Eu esqueci alguma coisa aqui? Tá certinho? Isso ou tem alguma coisa que eu estou esquecendo? Estou esquecendo o sinal. Então essa ampliação é menos 5. Por que menos aqui? Porque essa imagem é invertida, tá? Então a ampliação é negativa, lembra lá, tá? Não esquece, meu amigo, por favor. Vamos para cima? Acabou a questão, né? O erro aqui era esse. Você tem que tomar cuidado aqui. Aqui que era a bronca para você errar. A ampliação é igual a F menos P. Quanto é a ampliação? Menos 5. O que tu acaba errando? A focal quanto é que é? É 1, espelho côncavo, 1 menos P. Tudo bem? Ele quer a posição. Multiplica aí todo mundo. Vai ficar como? Vai ficar menos 5. Menos 5. Mais 5P. Que é igual a 1. Entendido? Ó. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 vezes menos P dá mais 5P. Com menos vai dar mais. 1 aqui para baixo é 1, ficou 1, né? Então vai ficar o quê? 5P é igual a 6, que esse cara vai para lá somando. O P vai ficar igual a 6 sobre 5, dá quanto? 1,2 metros. Então a posição aí é 1,2 metros. Que em centímetros vai dar o quê? 120, ok? Tá aqui, ó, 120 centímetros. Beleza, galera? Show, né? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí. A minha dica é, tente fazer novamente.
Faça sozinho. Se tiver dúvida, vai lá, dê uma olhada. Só aprende isso exercitando. Muito cuidado com o sinal. Isso aqui não é difícil, cara. Tendo as ferramentas e conhecendo as regras dos sinais, você não erra. Você não erra. Tá? Isso aqui é fórmula, receita de bolo. Receita de bolo. Tem a fórmula, vai lá, joga dentro e resolve. Vai ter o resultado no final. Beleza, galera? Abraço! Até